Deus em Cristo seja louvado. Amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Salvador, pelo conhecimento que nós temos das Escrituras Sagradas e pela guia do Espírito Santo, nós vamos narrar uma mensagem em termos de uma parábola. Esta mensagem é para quem anda procurando uma placa de uma igreja para se salvar e ter o direito de entrar no reino dos céus por esta placa, ou pela placa de uma igreja aqui na terra. Ouçam a parábola de um homem que queria encontrar uma placa de uma igreja que por meio desta placa, desta igreja, indicasse o caminho dos céus. Percorreu toda a face da terra procurando uma placa de uma igreja que lhe indicasse o caminho dos céus, ou o caminho que se chegasse nos céus. Saiu com destino de encontrar uma placa de uma igreja para chegar nos céus. Começou a sua caminhada sobre a terra. No primeiro dia encontrou uma placa de uma igreja presbiteriana. O homem tinha um caderno para anotar todas as igrejas que ele passasse. Notou a primeira placa da igreja presbiteriana. No outro dia chegou em outra placa que tinha um nome, Igreja Assembleia de Deus. Anotou no seu caderno. Outro dia chegou em outra placa com o nome Igreja Batista. E sempre anotando o nome das placas das igrejas no seu caderno. Cada dia ele visitava uma placa de uma igreja. Visitou a Igreja Universal, visitou a Igreja Mundial, visitou a Igreja da Graça, visitou a Igreja Deus é Amor, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Congregação Cristã Apostólica, a Igreja Cristã Renovada, a Igreja Deus é Espírito, a Igreja Deus Trino. O homem anotou todas as placas destas igrejas que ele visitou. A última igreja a visitar foi a Congregação Cristã no Brasil. Chegando em frente da igreja, observou o nome da placa, Congregação Cristã no Brasil. Chegando na porta da igreja, foi muito bem recebido pelo porteiro. O porteiro levou o homem até os bancos e disse: fique à vontade, que Deus vai falar com a sua alma nesta noite. Como todo pregador da Congregação Cristã no Brasil tem uma tática sobre as pessoas que entram pela primeira vez na Congregação Cristã, ele sempre lê os pensamentos das pessoas. O homem tinha dito em voz alta, quando saiu de casa, que estava procurando uma placa de uma igreja que indicasse o caminho dos céus. E naquela noite o pregador disse tudo que o homem tinha publicado em casa com sua esposa. O pregador disse: aqui tem uma pessoa que anda procurando a placa de uma igreja que indique o caminho dos céus. O pregador disse: você encontrou a placa da igreja que vai lhe indicar o caminho dos céus. O homem voltou para sua casa, maravilhado de ter encontrado a placa da igreja que indica o caminho dos céus. O homem disse: agora eu vou me orientar por esta placa, porque ela vai me levar até os céus. O homem estava convicto que aquela placa, chamada Congregação Cristã no Brasil, revelaria até o fim da sua vida o caminho dos céus. Todos os cultos o homem estava lá para ouvir Deus falar com ele. O homem ainda passou mais de 30 anos congregado nesta igreja, convicto de que somente esta placa indicava o caminho dos céus. Nesta Congregação Cristã no Brasil não se faz estudos da Bíblia e nem é aconselhável se estudar a Bíblia na Congregação Cristã no Brasil. O homem se dedicou-se a ler a Bíblia Sagrada. O homem ouvia em todos os testemunhos os irmãos dizerem: eu agradeço a Deus por Ele ter me chamado neste caminho santo que leva aos céus. Fora deste caminho ninguém entra nos céus. Quem entrar por outro caminho, a não ser por este caminho santo, não acerta com o caminho dos céus.
Esta é a única placa que indica o caminho dos céus. Todas as outras placas não indicam o caminho dos céus. Somente esta placa, Congregação Cristã no Brasil, indica o caminho dos céus. O homem disse consigo mesmo: eu vou estudar a Bíblia e vou examinar para eu saber se realmente eu estou mesmo na placa que me indica o caminho dos céus. Foi para a igreja à noite. O pregador disse que quem saísse desta placa não entraria nos céus, porque esta placa é a única placa que indica o caminho dos céus. Sem esta placa ninguém entra nos céus. Quem estiver nas outras placas, se não vier para esta placa, não entra nos céus. Assim ensinam os pregadores da Congregação Cristã no Brasil. Somente por esta placa as almas entrarão no reino dos céus. O homem voltou para casa, pegou a Bíblia e disse: Deus, fala comigo através da Bíblia Sagrada. Abriu a Bíblia em João 14,6, leu as palavras do próprio Jesus Cristo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O homem começou a meditar nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que dizia que a única placa que indica o caminho dos céus é Ele mesmo e não há outro. Nenhuma placa denominacional indica o caminho dos céus. Somente o Senhor Jesus Cristo é a única placa que indica o caminho dos céus. Quem procurar outra placa para indicar o caminho dos céus, estão procurando placas erradas que não indicam o caminho dos céus. Veio uma grande confusão na mente do homem, que tinha lido nas Escrituras Sagradas o próprio Jesus Cristo dizendo que ninguém entra no céu se não for por Ele. O homem já tinha ouvido por muitas vezes pela boca dos irmãos do ministério e da membresia, dizendo que a Congregação Cristã no Brasil é a única ou o único caminho que leva aos céus. O homem questionou novamente consigo mesmo: tem coisa que está me trazendo dúvidas. A doutrina da igreja que eu estou congregando não está batendo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A doutrina da igreja diz que ninguém entra no céu se não for pela Congregação Cristã no Brasil. As Escrituras Sagradas diz pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo que ninguém entra no céu se não for por Ele. Isso é, por Jesus Cristo. Cada dia que o homem lia as Escrituras, encontrava contradição entre a doutrina do Senhor Jesus Cristo e a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. O homem ouviu os irmãos do ministério dizer: só é irmãos os que for batizados no batismo da Congregação Cristã no Brasil. O homem chegou em casa, abriu a Bíblia em Mateus 23, 8 a 10. Disse o Senhor Jesus Cristo: ninguém quer ser chamado de mestre ou guias, porque um só é o vosso guia, o vosso mestre. Vós todos sois irmãos. O homem tinha acabado de ouvir da boca do ministério que só é irmãos os que forem batizados pelos anciãos da Congregação Cristã no Brasil. O homem disse: não estou entendendo nada nesta igreja, que seus líderes ensinam tudo ao contrário das Escrituras Sagradas. O homem disse consigo mesmo: eu vou ter que escolher ou as Escrituras Sagradas ou a Congregação Cristã no Brasil. O homem continuou examinando as Escrituras Sagradas e que todas as doutrinas da igreja que ele congregava não estava batendo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Certo dia, cansado do seu trabalho, já muito tarde da noite, pegou as Escrituras Sagradas e se ajoelhou no pé da cama e disse para Deus: Senhor, e meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, me dá uma orientação. A quem eu devo escolher? A doutrina da minha igreja ou as Escrituras Sagradas, que tem a doutrina do teu Filho Jesus Cristo? O homem estava ajoelhado, muito cansado, adormeceu de joelhos no pé da cama. Debruçado na cama, de joelhos, adormeceu.
E neste adormecimento sonhou que estava com o caderno nas suas mãos, com os nomes das placas de todas as igrejas que ele tinha visitado. Sonhou que um anjo de Deus pegava sua mão e levou até os céus. O homem começou a fazer perguntas para o anjo de Deus. O homem disse para o anjo de Deus: eu estou com este caderno nas minhas mãos. Eu visitei as igrejas para encontrar uma igreja que me indicasse o caminho dos céus. Entrei em uma igreja que me disse que eu tinha encontrado a igreja que indicava o caminho dos céus. Depois de muitos tempos que eu congregava nesta igreja, comecei a ler as Escrituras Sagradas e cheguei a uma conclusão: que esta igreja não estava me indicando o caminho dos céus. O anjo de Deus disse para o homem: me dá este caderno para eu ver os nomes destas igrejas, se realmente esta igreja indica o caminho dos céus. O anjo de Deus leu os nomes de todas as igrejas que o homem tinha anotado no seu caderno. O anjo de Deus disse para o homem: esta igreja que você entrou, por último, que lhe disseram que você tinha encontrado o caminho dos céus, ela não indica o caminho dos céus. Não tem nenhuma igreja na terra que indica o caminho dos céus. A única placa que indica o caminho dos céus é as Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas é onde todos os humanos da terra poderão encontrar a placa que indica o caminho dos céus. O homem disse para o anjo de Deus: o que eu devo escolher para que possa entrar no reino de Deus? O anjo de Deus disse para o homem: uma das coisas que tem na terra, que mais tem desviado os humanos do caminho dos céus, é as religiões. Você procurou na terra uma religião que lhe indicasse o caminho dos céus. E a religião que você se agregou-se na terra lhe disse que ela era a única igreja, o único caminho que indicava o caminho dos céus. Você foi enganado por muitos anos, pensando que esta religião lhe indicava o caminho dos céus. As Escrituras desmascaram todos estes falsos ensinamentos de que existe na terra religião que indica o caminho dos céus. Se você ouvir alguém lhe dizer que existe religião na terra que lhe indica o caminho dos céus, não acredite em placa de religião que indica o caminho dos céus. O homem perguntou para o anjo de Deus: me explique aquelas palavras ou aquelas passagens das Escrituras que se encontram em Apocalipse 18, 1 a 4? Sai dela, povo meu. De onde é que eu tenho que sair? O anjo de Deus disse para o homem: o que está escrito, aonde você está, lhe indica o caminho dos céus? O homem disse: não me indica o caminho dos céus. Então o anjo de Deus disse para o homem: se você está sendo enganado pelas religiões, sai dela, povo meu, para que não serem condenados juntamente com as religiões, que não indicam o caminho dos céus. O homem não sabia que quem falava com ele era um anjo de Deus, porque ele não sabia que estava sonhando. Ele não sabia que era tão real aquele sonho. O homem disse para o anjo de Deus: você tem certeza que tudo que está em Apocalipse é real e verdadeiro? O anjo de Deus disse para o homem: para você ter certeza do que você está ouvindo da minha parte ou da minha boca, eu sou o anjo enviado para João no Apocalipse 22:16. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas, que se dizem ser a placa que indica o caminho dos céus. Quando o homem ouviu estas palavras do anjo de Deus, ou do anjo do Senhor Jesus Cristo, despertou do sono, percebeu que ainda estava de joelhos, debruçado no pé da cama. Então foi meditar no sonho que tinha sido revelado para ele. Acordou e ficou maravilhado de estar sonhando, falando com um anjo de Deus. Agora, a mente do homem estava aberta para entender
as Escrituras Sagradas nos seus originais, assim como elas foram escritas, sem acrescentar nenhum tio e nenhum cedilha. O homem passou a compreender que somente o homem espiritual podia entender as Escrituras Sagradas nos seus originais. O homem abriu a Bíblia em João 8, 32 e 36, que estava escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O homem entendeu que tinha sido enganado pelo um sistema religioso que lhe disse que ele tinha encontrado o caminho dos céus, que era a religião a qual ele estava há mais de 30 anos. O homem conheceu o verdadeiro caminho que leva aos céus, que é o Senhor Jesus Cristo e não a congregação cristã no Brasil. O homem conheceu a verdadeira placa que indica o caminho dos céus, que não é a congregação cristã no Brasil. O homem encontrou a verdadeira placa que indica o caminho dos céus. Nas Escrituras, em João 14,6, aqui está escrito: aqui se encontra a verdadeira placa que indica o caminho dos céus. Jamais uma alma entra nos céus por outra placa, além desta placa chamada Jesus Cristo. Todos os religiosos que acreditam que a placa de uma religião indica o caminho dos céus está crendo no pai da mentira. João 8 e 44. Disse o Senhor Jesus Cristo para os religiosos de quase 2000 anos passados. Aqueles religiosos diziam que eram filhos de Deus e que tinham a fé de Abraão. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse pessoalmente, frente a frente, com o ministério da congregação cristã no Brasil, ele dizia as mesmas palavras que ele disse para os fariseus há quase 2000 anos passados, conforme está escrito em João 8,44. Não existe uma mentira maior pronunciada pelo ministério da congregação cristã no Brasil de que a mentira de que ela é a verdadeira graça de Deus na terra e só por ela as almas entrarão nos céus. Fora dela ninguém entra nos céus. Ela é a placa que indica o caminho dos céus. Amados irmãos, irmãs e ouvintes, o homem ouviu da boca do anjo de Deus que falava com ele em sonho sobre a congregação cristã no Brasil, que se ele revelar para o ministério da congregação cristã no Brasil, para a sua membresia, eles vão chamar o homem de louco e endemoniado e herege. Mas o homem diz, como disse o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 13, se eu enlouqueço é para Deus, se conservar o juízo é para vocês. Sou louco mesmo, mas é um louco pela verdade que há em Cristo Jesus a placa que me indica o caminho dos céus. Todos que se orientarem por esta placa chamada Jesus Cristo nunca errará o caminho dos céus. Agora, quem seguir a placa chamada Congregação Cristã no Brasil está sendo guiado por um caminho errado que nunca chegará no céu de glória para ver a face de Deus assim como ela é. O único caminho que indica o caminho dos céus para ver a face de Deus assim como ela é está nas Escrituras em João 14,6. Todas as placas religiosas que tem na terra são placas duvidosas que podem levar as almas ao mais profundo abismo de perdição eterna. O Senhor Jesus Cristo disse: se um cego guiar outro cego, vai cair todos no abismo da perdição. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse frente a frente com o ministério da congregação cristã no Brasil, ele repetia as mesmas palavras: cegos, guia de cegos, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Raça de víbora, até quando vocês vão entender que esta placa de vocês não indica o caminho do céu e que nenhuma placa religiosa indica o caminho dos céus, que nenhuma placa de religião aqui na terra ensina ninguém a chegar na glória de Deus? Até quando vocês vão enganar multidões de almas para seguir este falso caminho criado por vocês próprios? Dizendo para as pessoas mal informadas que não conhecem o verdadeiro caminho que leva aos céus,
que a placa da Congregação Cristã no Brasil indica o caminho dos céus? Se a placa da Congregação Cristã no Brasil indica o caminho dos céus, se só pela placa da Congregação Cristã no Brasil as almas entrarão no reino de Deus, então as Escrituras são mentirosas e o Senhor Jesus Cristo foi o homem mais mentiroso que pisou nesta baixa terra. O Senhor Jesus Cristo disse que ninguém entra nos céus se não for por Ele. A Congregação Cristã no Brasil diz que ninguém entra nos céus se não for por ela. Tem alguém equivocado nessa história. Ou a Congregação Cristã no Brasil ou o Senhor Jesus Cristo. Porque não existe dois caminhos para se chegar nos céus. Só existe um caminho para se chegar nos céus. Ou o Senhor Jesus Cristo ou a Congregação Cristã no Brasil. É uma escolha própria de cada alma. Todos são livres, todos têm livre escolha para escolher o caminho que quiser seguir. Se o caminho é estreito ou o caminho largo, ninguém tenha dúvida. O caminho estreito é o Senhor Jesus Cristo. O caminho largo e espaçoso é o caminho chamado religião. Todos que escolherem o caminho chamado Jesus Cristo chegará nos céus. Todos que escolherem a Congregação Cristã no Brasil como caminho para se chegar nos céus vão ser todos confundidos e envergonhados, porque este caminho é falso. É um falso caminho. É um caminho de trevas, disfarçados em caminho de luz. Os irmãos da Congregação Cristã no Brasil, por não terem conhecimento das Escrituras, não sabem que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz para enganar todos que não conhecem o verdadeiro caminho dos céus, que é o Senhor Jesus Cristo, e não a Congregação Cristã no Brasil. Assim como o ministério da Congregação Cristã no Brasil coloca os irmãos de ministério da escala mais baixa em um muro, ou seja, em um paredão, e manda os irmãos escolherem vida ou morte. Vida se obedecerem a eles, morte se não obedecerem a eles. Vida se permanecerem na Congregação Cristã no Brasil até a morte. Morte se saírem da Congregação Cristã no Brasil para outras igrejas. Tem um irmão que tem um canal no YouTube, o Ministério do Braz chamou o irmão no Braz e colocou o irmão num paredão e mandou ele escolher ou o Ministério de Cooperador ou o canal do YouTube. O irmão, guiado por Deus, escolheu o seu canal no YouTube para pregar o verdadeiro Evangelho e renunciou o seu ministério de cooperador na Congregação Cristã no Brasil. O Ministério do Braz são guiados por 3 espíritos. Os nomes dos 3 espíritos que guiam o ministério da Congregação no Braz chama-se prepotência, arrogância e soberba. Esses 3 espíritos são semelhantes a rãs, como nos mostra em Apocalipse 16, 13 a 15. Esses 3 espíritos fazem até milagres para enganar os seus fiéis. Esses 3 espíritos têm 5 qualidades. Veja Apocalipse 3, 14 a 22. Uma das qualidades: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É lamentável se dizer, mas é a realidade. A Congregação Cristã no Brasil está representando a Igreja de Laodiceia, rica materialmente, pobre espiritualmente. Diz o Senhor Jesus Cristo para o ministério da Congregação Cristã no Brasil e para a sua membresia: eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. Laodiceia é uma igreja nua, morna, a ponto de Deus não aceitar suas práticas abomináveis. Laodiceia se justifica que é a rainha e nunca vai ver o pranto nem a condenação. Em uma só hora, em questão de minutos ou fração de minutos, Laodiceia vai ser queimada no fogo. Laodiceia diz que é o caminho dos céus. Ninguém entra no céu se não for por Laodiceia. O Senhor Jesus Cristo perdeu o direito de Salvador para a igreja de Laodiceia, que está sendo representada pela Congregação Cristã no Brasil. Sem sombra de dúvidas e sem questionamento.
Os irmãos ainda estão lembrados do irmão do sonho com o anjo de Deus? Estão lembrados do que o anjo de Deus mostrou para o irmão sobre a congregação cristã no Brasil? Você ainda acredita que a congregação cristã no Brasil é a placa que indica o caminho dos céus? Você ainda acredita que a congregação cristã no Brasil é a verdadeira graça de Deus na terra? Você ainda acredita que a congregação cristã no Brasil é a única igreja de Jesus Cristo? Eu concordo plenamente que a congregação cristã no Brasil é a única. Não resta dúvida que a congregação cristã no Brasil é a única igreja que se opõe contra a doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra e contra as Escrituras Sagradas. A única igreja que discorda com o batismo ordenado por Jesus Cristo é a congregação cristã no Brasil. A única igreja que se justifica ser a verdadeira graça de Deus na terra é a congregação cristã no Brasil. A única igreja que condena o pecador é a congregação cristã no Brasil. A única igreja que não concorda com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo é a congregação cristã no Brasil. Você acredita que a única igreja com o maior volume de falsos profetas é a congregação cristã no Brasil? Você acredita que a única igreja que mais engana e ensina mentira para a sua membresia é a congregação cristã no Brasil? Você acredita que a congregação cristã no Brasil tira primeiro lugar nos ensinamentos de heresias? Você sabia que a única igreja que criou um Deus exclusivo somente para ela, este Deus não serve para outras igrejas. Este Deus só habita na congregação cristã no Brasil. Este Deus tem a especialidade de salvar somente quem estiver na congregação cristã no Brasil. Este Deus da congregação cristã no Brasil não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Todos que quiserem se salvar e entrar no reino do Deus da congregação cristã no Brasil, têm que vir para a congregação cristã no Brasil. O Deus da congregação cristã no Brasil só salva quem estiver congregado nos púlpitos das igrejas da congregação cristã no Brasil. Este Deus da congregação cristã no Brasil é limitado. O seu poder, ele não tem poder fora da placa da congregação cristã no Brasil. Este Deus garante para os seus fiéis que quem permanecer até o fim da sua vida terrena na congregação cristã no Brasil é salvo. Se sair da congregação cristã no Brasil, perde a salvação e o direito de entrar no reino dos céus, ou no reino do seu Deus, ou do Deus da congregação cristã no Brasil. Saiu da presença deste Deus, caiu da graça, se apostatou da fé. Agora, para os que saírem da congregação cristã no Brasil, não resta mais nada. É só esperar a condenação eterna, porque saiu da congregação cristã no Brasil. Assim reza e prega o ministério da congregação cristã no Brasil. Este Deus ainda dá uma chance para os que estão saindo da congregação cristã no Brasil para outras igrejas. A chance é essa, fazer o que o irmão Samuel e o irmão João Marcos fizeram: voltar para a congregação cristã no Brasil. Todos que quiserem se salvar e quiserem entrar nos céus, é uma escolha do Deus da congregação cristã no Brasil, que ele impõe para os que saírem da congregação cristã no Brasil. Tem que voltar para a congregação cristã no Brasil se quiserem se salvar. Vão para os céus se voltar para a congregação cristã no Brasil. Se não voltarem para a congregação cristã no Brasil, vão para o inferno de fogo ardente. É essa a doutrina e o medo que eles impõem nas pessoas que estão saindo da congregação cristã no Brasil para outras igrejas. São estas as condições impostas pelo Deus da congregação cristã no Brasil. E todos que crêem neste Deus da congregação cristã no Brasil têm que escolher voltar para a congregação cristã no Brasil, se quiserem entrar no reino dos céus. O homem da parábola da nossa mensagem escolheu o Deus das Escrituras Sagradas e abandonou o Deus da congregação cristã no Brasil, porque ouviu a voz do anjo do Senhor Jesus Cristo
falando para ele através das Escrituras Sagradas. Em Apocalipse 18, 1 a 4. Sai dela, povo meu, para não serem participantes dos seus pecados, porque os seus pecados subiu até os céus. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus mandar falar. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. É o conselho de Deus, é o conselho do Deus verdadeiro, revelado dos céus para o ministério da Congregação Cristã no Brasil, que se justifica ser a verdadeira graça de Deus na terra. Que tem a graça de Deus, só eles são pensamentos negativos que o ministério criou para enganar as almas que não têm conhecimento do verdadeiro Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, irmãs e ouvintes que fazem parte da membresia da Congregação Cristã no Brasil, o Senhor Jesus Cristo, pelo seu anjo, manda dizer para o ministério da Congregação Cristã no Brasil e para a sua membresia hoje: vocês erram tanto por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Ouçam a voz do Senhor Jesus Cristo, Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que percorrem mar e terra para fazer um prosélito, e depois de fazerem o prosélito, tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Quem não sabia vai ficar sabendo agora. A única igreja que faz mais prosélito na face da terra é a Congregação Cristã no Brasil. Se fizer uma pesquisa, qual a igreja que tira primeiro lugar em fazer prosélito? É a Congregação Cristã no Brasil. Tira primeiro lugar em fazer prosélito. Se o ministério e a membresia da Congregação Cristã no Brasil soubesse o que é fazer prosélitos, eles nunca mais queriam tirar uma pessoa de outra igreja para levar para a Congregação Cristã no Brasil. Assim diz o Senhor Jesus Cristo: sai do proselitismo, povo meu, para não serem condenados com o proselitismo. Quem está dizendo tudo isso é o próprio Jesus Cristo, o único que indica a placa que vai para os céus. Se você, andando pela estrada da vida, encontrar uma placa com um nome, somente Jesus, não siga esta placa, porque ela não te indica o caminho dos céus. Se você encontrar uma placa com o nome somente Senhor Jesus, não siga esta placa, ela também não te indica o caminho dos céus. Agora, se você encontrar uma placa com o nome Jesus Cristo, pode seguir esta placa, porque é esta a única placa que indica o caminho dos céus. A terra está cheia de nomes de Jesus e de Senhor Jesus. Agora, quem viajar na estrada da vida só pode seguir a placa com o nome Jesus Cristo. O inimigo das nossas almas colocou na mente dos religiosos que todas as religiões ou todos os caminhos levam a Deus. Uma das maiores mentiras que o inimigo das nossas almas tem colocado na mente dos religiosos, que todas as religiões levam a Deus, que todas as religiões indicam o caminho dos céus. Biblicamente, só tem um caminho que leva a Deus. João 14, 6. Jesus Cristo, o único caminho que leva até Deus. Todos os caminhos são duvidosos. São placas que podem estar lhe indicando o caminho errado, que não chega nos céus. Quem não quiser seguir caminhos errados, que não chega nos céus, siga o caminho que indica que quem seguir este caminho não errará o caminho dos céus. Jesus Cristo, o único caminho que indica o caminho dos céus. Fora deste caminho, ninguém chega nos céus. Este é o único caminho que leva as almas para os céus, o Senhor Jesus Cristo. Então este é o conselho, esta é a palavra revelada dos céus. Deus em Cristo seja louvado. Amém.